Olá! A emissão da declaração de óbito no Brasil segue regras bem definidas, e conhecê-las é fundamental. Nesse nosso guia, vamos direto ao ponto, detalhando cada etapa, o que é perfeito para uma revisão rápida e eficiente do tema. Então vamos lá. Acontece um óbito. E aí vem a grande questão, né? Aquela pergunta central que todo profissional de saúde precisa saber responder na ponta da língua. De quem é a responsabilidade legal por emitir a declaração de óbito? Para a gente responder isso de forma clara, vamos seguir uma espécie de árvore de decisão. A gente vai passar pelos fatores-chave, depois pelos cenários de morte natural com e sem assistência, o caso da morte não natural e, no fim, um resumão para fixar todos os conceitos. Certo, vamos começar pelo mais importante. Para definir quem é o responsável, o processo todo se resume, na verdade, à análise de dois fatores fundamentais. Olha só como é simples. O primeiro passo é sempre determinar o tipo de morte. Foi natural ou não natural. E o segundo, a pessoa estava recebendo assistência médica ou não. A combinação dessas duas respostas é o que define todo o caminho que a gente vai seguir. Agora vamos analisar o cenário que é, sem dúvida, o mais comum no dia a dia. Uma morte por causas naturais em que o paciente já estava sob cuidados médicos. Quando é assim, a lei define uma ordem de prioridade bem clara, para não ter dúvidas sobre qual médico deve emitir o documento. A lógica por trás disso é simples. A responsabilidade deve ser de quem melhor conhecia o histórico clínico daquela pessoa. E essa ordem é a seguinte: a responsabilidade principal é do médico assistente. Se ele não puder, aí passa para um substituto ou plantonista, no caso de um hospital. Se for num ambulatório, para o médico da instituição. Ou, em casos de atendimento domiciliar, para o médico da estratégia saúde da família. Vamos avançar então para o próximo galho da nossa árvore de decisão. O que acontece quando uma morte natural ocorre, mas sem que um médico estivesse prestando assistência direta naquele momento? Bom, aqui o procedimento depende inteiramente de uma coisa: se na cidade existe ou não um serviço de verificação de óbito, o famoso SVO. Se a cidade tem um SVO, o caminho é muito simples. O médico do próprio serviço é quem assume a emissão da declaração. Agora, se não existe um SVO na localidade, essa responsabilidade é transferida para os médicos do sistema público de saúde. E mesmo nessa situação sem SVO, também existe uma ordem de prioridade, tá? Primeiro, busca-se um médico da estratégia saúde da família da área do falecido. Depois, um médico do serviço público mais próximo. E só em último caso, qualquer médico do município. E aqui tem uma exceção que é super importante de lembrar. Se o paciente já tinha um acompanhamento regular, com registros médicos em algum programa ambulatorial ou de atendimento em casa, os médicos ligados a esse serviço podem, sim, emitir a declaração. Isso facilita bastante. Mudando agora de cenário, vamos para a segunda grande categoria: as mortes não naturais. Essas, por sua própria natureza, sempre vão exigir uma investigação e uma supervisão legal. E o que entra nessa categoria? Basicamente, homicídios, acidentes de todos os tipos, suicídios e, de uma forma geral, qualquer morte que aconteça em circunstâncias suspeitas ou que seja resultado de causas externas. A lógica aqui é bem parecida com o que a gente acabou de ver com o SVO. O fator-chave que define o procedimento é a presença ou não de um Instituto Médico Legal, o IML, na região. Se existe um IML, não tem discussão. A emissão da declaração de óbito é uma atribuição exclusiva do médico legista. Ponto final. Já em cidades sem IML, a autoridade policial pode nomear qualquer médico local para atuar como perito ad hoc, ou seja, um perito só para aquele caso específico. Ótimo! A gente passou por todos os cenários. Agora, para consolidar tudo o que vimos, vamos primeiro reforçar as definições principais e logo em seguida ver como toda essa árvore de decisão se conecta em um resumo visual bem prático. Então, o ponto crucial que não dá para esquecer é esta distinção. Morte natural tem como causa básica uma doença, uma condição interna do organismo. Já a morte não natural acontece por uma causa externa, como um acidente ou um ato de violência. Esse conceito é a base de tudo. E aqui está o resumo completo. Esse mapa visual é perfeito para uma revisão porque ele conecta cada cenário que a gente discutiu, morte natural com assistência, morte não natural sem ML na cidade, todos os casos, diretamente ao profissional que é legalmente responsável. É a ferramenta ideal para consolidar todo esse fluxo. Portanto, a principal lição é esta. Em qualquer situação, tudo sempre começa com duas perguntas-chave. A morte foi por causa natural? E o paciente recebia assistência médica?
Dominar a resposta para essas duas perguntas é o que guia, de forma clara e lógica, todo o resto do processo.